Olá, estudantes de Química Orgânica e curiosos! Vamos falar agora sobre a síntese do ácido acético. O ácido acético, ou etanóico, de fórmula molecular C2H4O2, é um ácido orgânico que a temperatura ambiente é um líquido incolor de cheiro intenso e paladar azedo. Inclusive tem seu nome derivado do latim acetum, que significa azedo. Ele faz parte do grupo de ácidos carboxílicos que são caracterizados pela presença do grupo funcional COOH, carboxila. A presença desse grupo confere aos ácidos carboxílicos, entre outras propriedades, a de serem ácidos fracos em meio aquoso e de apresentarem elevados pontos de ebulição devido à facilidade com que formam interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio. Seu ponto de ebulição é de 118 graus Celsius, seu ponto de fusão de 16,7 e ponto de inflamação de 39 graus Celsius. Sua massa molecular é de aproximadamente 60 gramas por mol e tem uma densidade relativa de 1,049 gramas por ml e um pKa de aproximadamente 4,7. Este composto é miscível em água e em solventes orgânicos como álcool etílico e o glicerol. Historicamente, existem relatos de alquimistas que tentaram extrair o ácido acético do vinagre por destilação, como Jabir, no século VIII, e acreditava-se que somente os seres vivos poderiam sintetizar compostos orgânicos, o que era conhecido como força vital. Entretanto, assim como a ureia foi sintetizada a partir de compostos inorgânicos em 1828, em 1845, Hermann Kolbe pôde produzir ácido acético em laboratório utilizando disulfeto de carbono. O processo de Kolbe consistia na cloração do disulfeto de carbono, produzindo tetracloreto de carbono que, por meio de pirólise, se decompôs termicamente em tetracloretileno. Esse produto passava então por outra cloração aquosa e gerava o ácido tricloracético, que era reduzido em ácido acético em uma célula eletrolítica. Estima-se que em 2013 a demanda global de ácido acético foi de 10 milhões de toneladas, sendo a China o maior consumidor de tal matéria-prima. Em 2001, cerca de 40% da produção mundial de ácido acético destinou-se para a produção de acetato de vinila e de seus derivados, como PVA e álcool polivinílico. No Brasil, algumas empresas se destacam na produção de ácido acético, sendo a principal a Rhodia Poliamida, que corresponde a 65% da produção nacional. Entretanto, a demanda nacional é maior do que a produção. Dessa forma, boa quantidade do ácido acético é importada de diversos países. O primeiro processo de sintetização do ácido acético foi introduzido na Alemanha em 1914 e consistia na oxidação do acetaldeído. Mas para que houvesse tal oxidação, eram necessárias duas reações para obtê-lo. Primeiro, o carbeto de cálcio era hidrolisado, gerando acetileno e hidróxido de cálcio, e depois o acetileno era hidratado sobre catálise de sais de mercúrio 2 para se obter acetaldeído. Mais adiante, tendo em vista o menor custo do etileno em comparação ao acetileno, as indústrias buscaram desenvolver métodos para a produção do acetaldeído a partir do etileno. Portanto, a partir de 1950, para obter-se o acetaldeído, oxidava-se o etileno utilizando um sistema catalítico com paládio. Ainda na década de 50, muitos estudos foram feitos para a utilização de novas rotas sintéticas, como a oxidação do N-butano, a oxidação da nafta, um derivado do petróleo, e a mais importante utilizada hoje em dia, a carbonilação do metanol. Esse processo foi intensamente estudado e melhorado e surgiram então dois tipos de processos, o Cativa e o Monsanto. Acima, temos a reação geral da carbonilação do metanol simplificada. Porém, devemos considerar que, para que a reação ocorra, os reagentes devem ser mais reativos que os catalisadores. Por isso, adiciona-se ao metanol o ácido iodídrico, formando iodeto de metila. O ciclo catalítico inicia por uma reação de adição oxidativa, na qual o iodeto de metila é incorporado ao complexo organometálico de ródio dicarbonil de iodeto. Posteriormente, há uma migração da metila para um grupo carbonil vizinho, que origina um grupo acetila, seguido de inserção de monóxido de carbono. Na última etapa, ocorre a reação de eliminação redutiva, que libera o iodeto de acetila, reagindo com a água do meio reacional, produzindo ácido acético e o ácido iodídrico. Este é o fluxograma da produção do ácido acético através da carbonilação do metanol. As matérias-primas, monóxido de carbono e metanol, são fornecidas continuamente ao reator, as quais reagirão na presença catalítica do ródio sob a temperatura de 180 graus Celsius e 35 atm, pelo ciclo catalítico do processo Monsanto. A mistura segue para o tanque flash sob uma pressão menor que vaporiza os componentes mais voláteis enquanto o catalisador é reciclado. A mistura volátil segue para a primeira coluna de destilação,
separando impurezas leves como iodeto de metila e acetato de metila. Na coluna 4 remove-se a água e na coluna 5 são removidas impurezas menos voláteis, como o ácido propiônico, principal subproduto deste processo, formado através da carbonilação do etanol, que se encontra no metanol como impureza. É importante que o meio reacional tenha no mínimo 10% de água para evitar que o ródio forme uma espécie inativa insolúvel. A água reage com o ródio 3, restaurando espécies inativas de ródio 1. No entanto, a água encarece o processo, pois é necessário mais uma etapa de destilação, além de reagir lateralmente com o monóxido de carbono, a matéria-prima para o ácido acético, reduzindo assim o seu rendimento. Em 1996, desenvolveu-se o processo Cativa. Ele funciona de forma semelhante ao processo Monsanto. O que o diferencia é o uso do catalisador. Enquanto que o processo Monsanto utiliza o ródio, o processo Cativa utiliza o irídio. A principal vantagem do processo Cativa é a estabilidade do complexo de irídio, que é maior que o de ródio. Portanto, é possível reduzir o volume de água utilizado no reator sem ocorrer a precipitação indesejada do complexo catalítico, dentre outras vantagens. Desta forma, a planta industrial para a produção do ácido acético é reduzida graças ao número inferior de colunas de destilação. O ácido acético, principal constituinte do tão conhecido vinagre, que compõe de 4 a 6% de sua massa total, é sintetizado naturalmente pelo processo de fermentação microbiana acética do vinho. Além de ser utilizado para conferir sabor aos alimentos, o vinagre apresenta propriedade estimulante, antibactericida e antifúngica. Outra utilização bastante importante é na indústria de produção do acetato de vinil, o monômero precursor do acetato de polivinila, PVA. O acetato de vinila é obtido a partir da condensação do acetileno com ácido acético. E a mais importante reação química do acetato de vinila é a polimerização por adição via radicais livres, onde uma espécie iniciadora ataca o monômero, promovendo a formação do polímero. O PVA é um polímero amorfo e termoplástico, e sua característica mais explorada na indústria é a alta adesividade que promove sua utilização na fabricação de tintas, em colas comuns, adesivos e em até gomas de mascar. Então é isso, pessoal. Esse trabalho foi feito por nós, estudantes de Engenharia Química, com a orientação do nosso professor Lucas Cursino.